Sejam muito bem-vindos, turma, a mais um vídeo do canal Calafrios. Para você que gosta desse tipo de conteúdo, eu peço que deixe aqui a sua inscrição. Deixe também o seu like, pois assim você também estará contribuindo para o crescimento e fortalecimento do canal. E assim estarmos sempre trazendo conteúdos para vocês. E vamos de história. Na cidade de Taboão da Serra, no ano de 1991, trabalhou um agente funerário chamado Omar. O trabalho de Omar era o de fazer o transporte de pessoas falecidas, saindo da funerária ao local onde seriam realizado o velório. A empresa pagava para ele um ótimo salário, e Omar gostava daquele trabalho e não tinha o que reclamar da empresa. A história de terror de Omar ocorreu no dia 1º de novembro, no dia de Todos os Santos. Naquele dia macabro, Omar ficou encarregado de fazer o transporte de um defunto para outra cidade, que ficava a mais ou menos uma distância de 80 quilômetros. O dia estava bastante agitado, com muitas nuvens carregadas e ventando bastante. Assim que arrumou a papelada, Omar partiu no final da tarde. Já tinha começado uma forte chuva. Para deixar a sua viagem mais curta, o homem pegou um atalho por uma estradinha vicinal e foi aí. Foi exatamente nessa estrada que a história de terror de Omar teve início. Depois de rodar alguns quilômetros debaixo de forte chuva, o carro funerário atolou em uma grande curva. A estrada cortava uma região de matas muito extensa, de tal forma que aquela curva tirava completamente a visão do que tinha mais à frente. Omar tentou e tentou tirar o carro daquele atoleiro, mas sem nenhum sucesso. Ele ficou no interior do veículo, e assim que aquela chuva parou, ele tentou fazer o carro sair do atoleiro, colocando galhos nas rodas, mas o esforço também foi em vão. O tempo foi passando e já tinha anoitecido no lugar. Aquela situação toda deixou o homem bastante irritado. Àquela hora da noite, o carro parado ali no meio do nada. A fome estava apertando cada vez mais. E para variar, tinha uma família esperando pelo defunto para fazer o velório. Por que eu fui pegar a desgraça dessa estrada? Oh, meu Deus do céu, que capeta, que inferno! Que inferno! A única coisa que Omar poderia fazer seria esperar dentro do carro e rezar para que alguém passasse por ali. O tempo foi passando e lamentos começaram a serem ouvidos dentro do imenso matagal. Era como se fosse uma matilha de cães que estavam com muito, mas muito medo. Omar não conseguia ver nenhum cachorro ali, mas aqueles lamentos era algo bastante assustador. O homem então deitou e relaxou e ficou esperando. De repente, Omar tomou um susto. Alguma coisa havia se mexido dentro do caixão. Ele saiu do carro, abriu o compartimento de cargas, abriu o caixão e a cabeça do falecido estava virada para um lado. Foi por causa da estrada, pensou ele. O homem então arrumou a cabeça do morto, voltando ela para sua posição normal, e então voltou para o interior do veículo. Aqueles lamentos perturbadores continuavam ecoando pela mata dentro, deixando Omar bastante apreensivo e agoniado. A impressão que se tinha era de que almas penadas ficavam vagando por aquele lugar. O tempo foi passando e já estava muito tarde. Foi quando Omar tomou outro susto. Mais uma vez algo se mexe dentro do caixão. Mais uma vez ele abre o compartimento de cargas, abre o caixão e agora? O defunto está com os olhos arregalados e com uma das mãos levantadas. O que está acontecendo aqui? Será que essa pessoa está viva? Pensou ele.
primeiro foi a cabeça do morto, que estava virado para o lado. Até aí tudo bem. Poderia ter sido simplesmente por causa dos buracos na estrada. Mas agora ele está de olhos abertos e uma das suas mãos estão levantadas para o alto. Omar então colocou o ouvido sobre o peito do falecido, na esperança de encontrar algum batimento cardíaco, mas nada. O cadáver estava frio como uma pedra de gelo. Depois que Omar arrumou o morto e fechou o caixão, ele ouviu o barulho de um Fusca que vinha mais à frente da estrada. Era impossível ver por conta da curva e da enorme inclinação na rodovia. Omar então ficou no meio daquela estrada enlamaçada, esperando o Fusca passar por ali. Mas os minutos foram passando e só se dava para ouvir o barulho do carro que parecia que estava atolado. Omar então começou a caminhar em direção de onde vinha o barulho do Fusca, em meio àquela escuridão toda. Quando a curva terminou, Omar pôde ver uns faróis bem fraquinhos do Fusca, no final da pequena inclinação. Ele foi correndo até o lugar, mas quando estava perto do veículo, o carro saiu do atoleiro e seguiu viagem, desaparecendo na estrada. O homem ficou bastante irritado e fez o caminho de volta. Quando Omar estava perto da curva, ele ouviu mais uma vez o motor do Fusca, que vinha mais uma vez do atoleiro que ele acabava de voltar. O homem mais uma vez correu para o lugar, e quando chegou no ponto não tinha Fusca nenhum lá. Ele ficou bastante furioso e saiu xingando tudo quanto é nome. Por que eu fui pegar essa desgraça de estrada? Capeta, Satanás, Caifás, Ferrabras e tudo que existe de ruim. Omar já tinha avistado seu carro funerário e ficou surpreso ao notar que o compartimento de cargas estava totalmente aberto e em pé tinha uma pessoa olhando para o caixão. Ele foi correndo em direção do veículo e teve um momento que ele caiu no meio do lamaçal. Quando ele se levantou, já não tinha mais ninguém ali no carro. Ele conta que assim que chegou no caixão, o defunto estava com os olhos arregalados e com a língua totalmente para fora, como se tivesse muito espantado. E foi exatamente nesse momento que um caminhão passou na estrada e fez o reboque do veículo até uma oficina, onde mecânicos arrumou o carro e Omar pôde finalmente seguir sua viagem. Omar soube depois que aquela estrada sempre foi assombrada e que muitas pessoas já passaram por vários apuros trafegando por aquelas bandas durante a noite. Quanto ao falecido, exames médicos foram feitos e realmente não tinha nenhum sinal de vida naquele cadáver.